Bom dia, bom dia, bom dia, gente linda, maravilhosa. Bora lá chamar as amigas para o nosso clube do livro Ordens do Sucesso. O que a gente viu até agora, né? Que o seu relacionamento com a sua mãe, ele demonstra, ele vai refletir no seu relacionamento com o sucesso, seu relacionamento com o trabalho, seu relacionamento com o dinheiro. Então, toda vez que você se permite aceitar o que veio da sua mãe da maneira que veio, você tá se permitindo, bom dia, Alessandra, a aceitar da vida o que ela tem pra te dar. E aí a gente falou sobre amor interrompido, porque o que acontece, né? A criança, ela sente a dor daquele amor interrompido e muitas vezes porque veio um irmão, porque a mãe não pôde cuidar dele, o momento que a mãe esqueceu ele. E aí, para não sentir novamente essa dor, ele se afasta da mãe e ele vai criando estratégias inconscientes de se afastar do mundo e das pessoas. Então, ele fala aquela frase, sabe você se sentir isolado no meio de uma multidão? Por quê? Porque ele teve a dor do amor interrompido e ele não quer mais sentir essa dor. Só que você ficar se proteger do outro, se afastar do outro, faz na verdade com que você sinta mais dor ainda, porque o ser humano ele quer pertencer a algo, ele quer pertencer a alguém. E nisso, essa pessoa sofre muito e aí ela também afasta o sucesso dela. Quando ela vence essa dor da primeira separação, essa dor de um amor interrompido, ela começa a se permitir a se aproximar de novo do outro, apesar da dor. E nesse se permitir se aproximar do outro, apesar da dor, ela vai também permitir que o dinheiro se aproxime dela, que o sucesso se aproxime dela, que o cliente se aproxime dela, tá? Então, é sobre fazer isso, sobre se permitir E aí nós falamos também sobre culpa e expiação, né? Porque toda vez que a gente tá preso... primeiro a gente falou de julgamento. Então, toda vez que você julga algo, julga alguém, você se afasta daquilo e você nega aquilo e você diz não para aquilo. O julgamento, ele é uma prisão até o julgamento bom, até um elogio. Quando eu digo que algo deu certo e somente aquilo dá certo, eu estou me prendendo àquele formato e pronto, acabou. Quando eu me permito a experimentar o novo, eu me liberto desse julgamento. Mesma coisa acontece por contrário, quando eu digo que algo é ruim, e aí ele se torna um ruim eterno. Então, vamos supor, lá na sua infância, você aprendeu quando criança que ser rico é ruim. Porque o rico escraviza o pobre, o rico maltrata o pobre, o rico fica rico a custas do pobre. Ser rico é ruim. Enquanto você manter esse pensamento, você nunca será rico. Porque para você vai significar ser uma pessoa ruim. Então, você vai criar situações que vai não te permitir a você chegar nessa riqueza. Então, como seria se você se libertasse desse julgamento de certo, errado, de bom e mal e vivesse a vida pela energia?
que é o que nós estamos falando aqui, os movimentos do espírito, né? A energia leve, a energia da alegria, a energia do viver. É sobre estar na energia. A gente falou também sobre culpa e expiação, que toda vez que eu tô sentindo culpa, eu tenho uma necessidade de expiar essa culpa, de pagar essa culpa. E como eu pago isso, me prejudicando. E aí eu dei um exemplo pessoal que eu passei que todo carro que eu tinha acontecia algo. Hoje o livro é Ordens do Sucesso. É um livro de Bert Hellinger e ele fala sobre um sucesso sistêmico. Então, nós estamos analisando comportamentos do ser humano que o aproximam do sucesso e também o afastam do sucesso. Vamos lá, vamos ler a parte do Em Seu Lugar. Aqui ainda um outro preconceito da consciência que bloqueia o sucesso, levando ao fracasso. Em nossa família de origem e em todos os outros grupos, ainda que atua um segundo nível de consciência, entretanto geralmente inconsciente na nossa cultura. Essa consciência remete cada um ao seu próprio lugar, correspondente à sequência do pertencimento a esse grupo. Essa lei exige que os que vieram depois reconheçam que aqueles que já pertençam a este grupo, antes deles, têm precedência e que ninguém veio depois possa assumir uma responsabilidade pelos anteriores. No sentido do querer salvá-los, de querer assumir o destino deles, e como última consequência de querer morrer em seu lugar. E, gente, isso é muito, muito, muito grave. Por quê? Porque nós estamos com uma geração de idosos. Os filhos querem dar para os pais tudo que os pais te deram, ou muito mais. Só que nesse querer do amor, desse amor ainda descontrolado, os filhos estão anulando os seus pais. Por quê? Porque eles estão querendo assumir os destinos deles, né? Sentir as dores deles, ficar doentes por eles, salvar eles. E nisso os filhos estão adoecendo e morrendo pelos seus pais. E uma outra parte mais grave ainda. Quando os filhos começam a assumir os destinos desses pais, esses pais se sentem inúteis para a vida e eles começam a morrer e adoecer. Por isso que, apesar do idoso ele ter uma limitação, é necessário você continuar dando atividades para ele, dando uma serventia. Porque se eu não sirvo para esse mundo, para que eu vou existir neste mundo? Se você ama seu pai e sua mãe de verdade, não anule ele, não faça tudo por ele. Respeite que tem coisas que pertencem ao destino dele e eles dão conta e pronto, e acabou. Isso vai ajudar com que eles vivam mais tempo. Por exemplo, os filhos dizem à sua mãe quando veem que ela quer ir ou morrer em seu lugar. Dizem isso em seu íntimo, amplamente inconsciente, contudo com todas as consequências. Dizem isso por amor, em sintonia com aquela consciência que sentimos como culpa e inocência, e ao fazê-lo, se sentem bem e grandes. Sobretudo, sentem que com isso adquirem o direito maior de pertencimento a esta família, mesmo que seja através da sua própria morte. Esse movimento da consciência os impulsiona à morte. Então, os filhos sentindo as dores dos seus pais, vamos falar dos nossos adolescentes. Esses filhos, eles sentem as dores dos pais, eles sentem o quanto está sendo sofrido a viver nessa realidade para esse pai, querer dar tudo pro filho e não conseguir. E aí, o filho não é consciente disso, tá, gente? É tudo inconsciente. Ele fala assim, ok, se eu sou esse peso, eu morro por você, eu morro para você ter essa sua liberdade.
O filho que vê muita briga. E aí a mãe fala assim, eu casei com seu pai pra te dar uma família. Eu morro pra você ter essa liberdade. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente faz na frente dos nossos filhos. Né? Porque nós estamos contribuindo para esses adolescentes depressivos. Por isso que num tratamento, por exemplo, Aline, eu quero constelar o meu filho que ele tá dando muito problema na escola. Ok, você não precisa trazer seu filho para constelar. Você vai ser representante do seu filho. E nós vamos constelar ele, tá? E vai aparecer pai e mãe. Sempre aparece esse relacionamento. E quando a mãe se muda, a mãe altera os comportamentos dela, o pai altera os comportamentos dele, automaticamente o filho também vai alterando os comportamentos dele. É fácil imaginar o que acontece com eles em sua profissão ou empresa. Se é que conseguem chegar esse ponto. Via de regra, renunciam antes de alcançar algo. E se junta ao grande grupo dos inúteis. Então, por que tem um grande grupo de neném? Esperando se acabar com eles. Se acabar felizes com eles. Pois a crença na promessa da sua consciência de que terão um direito especial de pertencer ao grupo tem precedência em sua alma perante qualquer outro sucesso. Encontramos nas tragédias esse comportamento e a precedência de pertencer a seu próprio grupo, mesmo a preço da vida. O herói que morre assume algo por aqueles que vieram antes dele. Coloca-se numa posição superior a eles, sente amor por eles, sente-se maior e fracassa. Pois a lei da hierarquia que diz que nenhum membro posterior pode se elevar acima de um anterior e assumir algo por ele é inflexível, quase divina. Respeitá-la é uma lei básica para o sucesso e o seu desrespeito, frequentemente por não ser nem conhecido, levam ao insucesso e à perda de muitas empresas. Oi, Maria! Oi, Rosângela! Eu sigo você. Vamos ver o nosso exemplo aqui, ó. Um jovem de 14 anos não queria mais aprender na escola. Tinha se proposto a ser um fracassado. Numa constelação, estava com sua professora em frente à sua mãe e seu pai. Foi uma constelação com as pessoas reais. Quando eu ouvi, vi a sua tristeza e lhe disse: você está triste. Imediatamente lágrimas rolaram pelo seu rosto e da sua mãe também. Vi que estava chorando as lágrimas da mãe. Ela é que tinha motivos para chorar. A mãe tinha uma irmã gêmea que havia morrido logo após o nascimento. Coloquei uma representante para essa irmã gêmea, um pouco afastada, olhando para fora, pois ela havia partido. Então coloquei a mãe atrás da irmã gêmea e perguntei como estava. Ela disse: aqui me sinto bem. No fundo estava dizendo à sua irmã gêmea: eu sigo você. Isso é um outro movimento da consciência, que afasta da vida e do sucesso. Também nela se mostrou que o pertencimento a uma pessoa querida tem precedência à própria vida. Portanto, esse movimento vai além da vida. Para a mãe, esse movimento não ia até esse ponto. Tinha um filho que, ao perceber a sua alma, o movimento da mãe em direção à morte, dizia em seu íntimo: eu em seu lugar. Então eu coloquei o filho atrás da irmã gêmea, morta de sua mãe, e perguntei-lhe como se sentia. Ele disse: aqui estou bem. Quando perguntei à mãe como estava ao ver o filho atrás da sua irmã gêmea, disse: agora me sinto melhor. O que esse exemplo traz à luz em relação aos que fracassam em sua profissão? Eles dizem a uma pessoa querida: eu em seu lugar. Seu fracasso é, portanto, um movimento da consciência que segue o preconceito. Através do fracasso, eu pertenço.
Pertence a uma pessoa querida que permanece viva se eu partir. Então, quantas vezes você tá escolhendo o fracasso porque teve outros que fracassaram antes de você e você não acredita que pode pertencer a seu grupo de forma diferente? Porque ninguém aí foi empreendedor e foi um sucesso. Ninguém aí conseguiu ser um milionário. Muitos falaram o que quiseram, mas todos foram um fracasso. Então você não pode ser uma milionária. O que esse exemplo traz à luz em relação aos que fracassam em sua profissão? Eles dizem a uma pessoa querida. Contudo aqui, no caso da mãe desse jovem, a ânsia de seguir a querida irmã gêmea na morte vibrava o mesmo movimento da consciência. Se morrer também pertenço, voltarei a ser como ela. Por trás disso também está a ideia de que esses mortos também estarão melhor se nos unirmos a eles na morte. A morte deles é negada nesse movimento, como se sua vida seguisse depois de morta. Qual seria a solução nessa constelação? A mãe incluir a irmã gêmea morta na família, ao invés de se unir a ela na morte. Por isso coloquei a gêmea morta nessa constelação ao lado da mãe. De repente todos ficaram felizes. Então pedi à mãe para olhar para o filho e dizer: agora eu fico, e fico feliz se você também ficar. O filho ficou todo radiante. Nada mais bloqueava o sucesso. A solução aqui resultou de um movimento da consciência, invertendo o movimento original que conduzia à morte. Todos puderam permanecer vivos, com a consciência tranquila, puderam ter sucesso com a consciência tranquila e expor-se totalmente à vida. O que acontece aqui quando ele coloca a irmã do lado da outra, né? É assim, você não precisa morrer com aquele que foi para você pertencer a ele. Você pode guardar ele dentro do seu coração. Oi, Daiane. Dentro do seu coração, você pode dar vida a ele. Você pode dar vida a ele quando você faz algo que você e ele gostavam, ou que talvez ele gostaria. No caso aqui, ela morreu quando criança. Então você pode honrar ela pelo seu coração quando você faz algo que alegra sua criança interior, né? Falar dessa irmã então existem outras maneiras de você estar ao lado dos que se foram. E é um movimento do coração, de verdade, né? Ouvir uma música que te remete à infância, rir, gargalhar, porque é isso que a criança faz. Então, toda vez que você faz essas coisas, você mantém viva essa pessoa dentro de você, né? E aí você se permite, aqui nesse exemplo, que o filho também sinta essa mesma felicidade e que aí ele se abra para o sucesso. E volte a estudar na escola. Eu aqui, você lá. O que se passa quando uma criança que está emaranhada no movimento em seu lugar percebe esse movimento da consciência muitas vezes sem ajuda exterior, mas não sabe como libertar-se disso? Como uma criança, assim como pode se libertar do emaranhamento para um outro destino e se tornar um vencedor? Então, o que acontece com aqueles para os quais, dentro da consciência, não existe nenhuma saída, porque aqueles pelos quais querem ser felizes, doentes e morrer, não podem ser detidos no seu caminho? Qual seria a solução para eles? Eles renunciam ao pertencimento a essa pessoa e a esse grupo. Fogem ao preconceito da consciência e se tornam independentes dele. Tornam-se independentes e simultaneamente solitários. Alguns tentam enquanto dizem a essa pessoa internamente: mesmo que você vá, eu fico. E é muito difícil para um filho fazer esse movimento. Porque tem uma culpa aí, né? Então,
Você vê os seus pais se entregando à morte, os seus pais se entregando à depressão, os seus pais reclamando da vida porque eles estão velhos, ai, nada tá bom. E você tá enxergando um mundo de possibilidades. E você tem que respeitar, aceitar a escolha deles. E falar, ok, esse é o seu ponto de vista, a vida tá uma merda. Mas eu escolho viver. Então, quando você faz isso, você permite que eles vivam a vida deles e que você vá a caminho do sucesso. Vira e mexe, esses emaranhados da vida, eles perseguem a gente. Aparecem os entes amados da família que ainda estão presos. E aí eles estão dizendo nos seus comportamentos e suas palavras que você tem que pensar igual eles e tem que agir igual eles. E quando você diz assim, não vou pensar igual vocês, não vou agir igual vocês, eles sentem a dor da rejeição. E com isso vem a culpa. Quando você usa a ferramenta do interessante ponto de vista, que você tem esse ponto de vista, facilita com que você continue sem pertencer a esse grupo, respeitando o modo de viver deles. A pergunta é, ficam através disso realmente livres? Será realmente uma despedida real ou uma despedida com sofrimento e tristeza? Eles conseguem isso? No nível espiritual, consegue-se uma despedida total e leve, em sintonia com o movimento criativo que diz a cada momento: veja, eu faço tudo de novo. Ela faz tudo de novo para todos, para nós e para aqueles que querem partir e até devem partir. É usar a criatividade para se permitir a ser diferente e seguir a sua jornada única. A frase interna através da qual conseguimos essa despedida é: eu aqui, você lá. Essa frase vem de um profundo respeito pelo destino deles e do nosso. Ok, você quer reclamar a vida e a sua vida vai ser sempre ruim? Eu aqui, você lá. A minha vida vai ser boa. E eu respeito o seu modo de pensar sobre a vida. Para onde vai esse respeito? Ele se dirige a esse espírito criativo e devoção a ele. Quando conseguimos essa devoção, nosso respeito pelo próprio destino e dos outros se transforma em amor para eles e por nós, porém sem vínculo. Somos livres e eles são livres, conectados e unidos a eles. Estamos simultaneamente sozinhos e com muitos outros, a serviço desse espírito e da vida que nos foi presenteada e predeterminada para cada um de outra maneira. Ficamos liberados através de um outro amor, que respeita e ama tudo tal como é e será no futuro. Sem preconceito, sem vínculo, sem passado, no aqui e agora com sucesso, cada vez mais direcionado para a frente e em direção à plenitude crescente. Esse outro amor é a vida pulsante, a vida que serve com criatividade, em sintonia com o amor que quer tudo de forma que vier, que quer vir com sucesso, que pode se tornar realidade e ser realidade, porque queremos servi-lo, tornando-se realmente criativo, tanto para nós como para muitos. Bom dia, empreendendo com sucesso! Então, nessa jornada da criatividade, é sobre fazer as perguntas, né? Ok. Essa família pensa que
Rico não presta. O povo quer dinheiro, mas fala que rico não presta. Como que eu posso estar com eles de forma criativa? E não voltar para esse emaranhado aonde se acredita que rico não presta. Vou eu ser a rica que presta? O que eu posso fazer de forma criativa? Vou proporcionar momentos? Vou ficar menos tempo? Vou ter momentos com eles, sim, mas fora desses ambientes. Vou ter momentos com eles separados, né? O que eu posso fazer de uma forma criativa? Então, usar a criatividade sempre ao seu favor, tá? Centrados. Em relação ao nosso sucesso, centrado significa que todas as forças permaneçam juntas e direcionadas a uma meta a ser alcançada, sem nos deixarmos deter ou distrair por coisas secundárias. O sucesso vem através do desempenho centrado em direção ao essencial. E foi por isso que lá na primeira aula de Uma Vida Nota 10, a gente falou sobre o foco. Porque o foco é esse centramento. O foco é todas as suas energias estar para aquilo que você deseja. Ai, Aline, mas eu tenho minha família. Ok, você se dedica à sua família. E arranja tempo e energia para se dedicar àquilo que você quer. Você inclui a sua família naquilo que você deseja. Então, o estar centrado é sobre isso. Quando eu falo para vocês que no meu quadro dos desejos tem um apartamento maior, tem o carro, tem a viagem do Egito, esse não é um desejo só meu, é um desejo do casal também. Então, eu incluí o meu marido nos meus desejos. A gente conversa sobre isso. Esse desejo, ele tem uma vida, né? E quando a gente faz isso, a gente alimenta com mais força e a gente consegue focar, né? Focar em tornar esse desejo real. Tá? Eu tenho uma amiga que ela fazia que para ela era muito importante viajar e viajar uma vez por ano com seus filhos. Então ela incluía os filhos no planejamento da viagem. Por quê? Porque a criança ela vai tornando consciência do que é... Ah, tudo bem, a mamãe não vai comprar esse sorvete agora porque nós estamos guardando dinheiro desse sorvete para viagem. Né? Existem outras coisas em casa. E aí, isso vai te ajudar a construir filhos que vão, né, se abrir melhor para o sucesso. O centramento, ele é seu. E quando você está num grupo, numa família, né, esposa e filhas, ele vai ter força quando você os inclui nesse centramento para atingir os objetivos. E aí, falando sobre centramento, a gente vai continuar amanhã, 7 horas da manhã. Eu vejo vocês, pessoas concentradas e focadas em construir um melhor sucesso. Amanhã, às 7 horas da manhã. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.